Esta chamada está gravada. Muito boa noite. Saudações fraternas. Vamos fazer nosso Evangelho do Lar. Estamos iniciando nossa leitura do livro Evangelho por Emmanuel. Comentário ao Evangelho segundo Lucas. Cada dia é uma página de reflexão e o amigo é convidado ou convidada a fazer a sua leitura diária durante a semana. E aos domingos nós fazemos um breve resumo do conteúdo de cada mensagem segundo nosso ângulo de visão. A mensagem de hoje, a primeira, consta aqui na minha edição, na página 53, Tereza e Antônio. É intitulada O Trabalhador Divino, e foi retirada do livro Pão Nosso, sua mensagem número 90. Neste momento, no contexto do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, nós temos aqui a descrição do Cristo, feita por João Batista. Né? Muitos começaram a cogitar se João Batista não era o Cristo, não era o Messias. E João, na sua segurança espiritual e na sua humildade, e na sua honestidade espiritual, trata de esclarecer, e não, Senhor. Eu não sou o Cristo. Eu vos mergulho ou batizo na água. Mas vem aquele que é mais forte que eu, do qual não sou digno de desatar as sandálias. Tarefa de escravos, desatar as sandálias. Mas o que vem vai batizar, vai fazer o batismo do Espírito Santo e do fogo. Olha isso. Que interessante, né? É o batismo espiritual de Jesus, assim. E aí, ele continua com o versículo 17, que é o que Emmanuel utilizou. A pá está na sua mão, para limpar a sua eira do terreno, e recolher o trigo no seu celeiro. Todavia queimará a palha com fogo inextinguível. Emmanuel até dá uma interpretação do que seria esse fogo inextinguível. A gente vai ver. Então, essa mensagem, ela trata sobre os nomes de Jesus. Tá? O Evangelho tem os nomes de Deus, como Emmanuel, os nomes de Deus, assim, Yahvé, Jeová, Yah, nomes de deuses, assim. Mas aqui não, aqui são nomes que foram dados para Jesus Cristo, tá? Seguidores, apóstolos, chamaram de mestre, tá? O título que ele aceitou, mestre, mestre eu sou, diz Jesus. Pastor, Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. E todos estes são títulos justos. Entretanto, Emmanuel destaca aqui o título que João Batista deu. Qual foi o título que João Batista deu de Jesus? O trabalhador com a pá na mão. Né? Aquele trabalhador atento com a pá nas mãos, para limpar o chão inculto e recolher o trigo, purificando os detritos
E aí o fogo inextinguível é a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga, tá? Não fogo do inferno, nem de algo parecido, mas a chama do amor e da justiça divina, as leis divinas, tá? Então, esse Senhor, ele não chegou como os religiosos, rabinos da época, portando pergaminhos e ordenações, nem riqueza, nem ouro, nem poder, apenas um trabalhador com a pá na mão, tá? Olha que interessante, tá? A pá rústica, para limpar o terreno dos corações humanos, das impurezas. Então, conclui Emmanuel assim: todos vós, empenhados nos serviços terrestres da espiritualização por uma era maior, melhor, não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões, tá? Desdobremos nossas atividades sob o estímulo precioso da fé. Então, olha que interessante, o estímulo precioso da fé. Por quê? Porque conosco vai à frente aquele trabalhador divino que sai limpando o mundo. Tá? Deus está no comando, Jesus está no comando aqui da nossa, do nosso planeta. Muito bem. Agora, Jesus volta para Nazaré, para sua terra, onde ele cresceu, e no sábado ele então visita a sinagoga. Tá? Jesus era judeu, sabia? Ele vestia como judeu, ele frequentava a sinagoga. Jesus não era cristão, não, viu, viu, Kátia? Ele vivia os costumes lá da. Então, visita a sua cidade natal de Nazaré, onde ele participou da assembleia e lá ele abriu, foi lido um rolo, um rolo de pergaminho, pergaminho, né? Foi desenrolado o rolo em Isaías, e o rolo caiu numa passagem de Isaías que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, e me batizou para evangelizar os homens, aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, aos escravos, recuperar a visão dos cegos, libertar os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Foi esse o versículo, falava do Messias. Olha que interessante, viu, Antônio e Saba? Falava do Messias. Todo mundo ficou com os olhos nele, aguardando, e ele falou assim: Olha, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Qual escritura? Eu vou repetir. O Senhor me enviou para libertar os cativos, para devolver visão aos cegos, para proclamar um ano favorável. A descrição do Messias. Todos ficaram impactados. Quem é esse? Não é o filho de José? Sua mãe não é Maria? Não conhecemos sua família? E começaram a dividir, uns duvidando, outros aceitando, ali impactados. E Jesus, então, falou assim: Olha, nenhum profeta é bem recebido, é aceito em sua própria terra. Então, eles se revoltaram, a maioria resolveram sacrificar Jesus, empurrando do precipício que havia ali perto. Como não era a hora dele,
Então ele deu um jeito, tá? A gente não sabe que jeito foi esse, não temos notícia, e se afastou e a multidão se perdeu dele, né? Depois eu vou querer saber qual foi a mágica, né, que ele fez para sair das mãos do povo revoltado no mundo espiritual. Então, essa mensagem aqui do livro Harmonização é uma mensagem que trata de livros, tá? Se houve alguém iluminado o suficiente no mundo para dispensar leitura e livros, esse alguém foi Jesus, e não a gente, tá? Então, compre seu livro, viu, pessoal? Compre o livro, o livro Lucas. No entanto, ele abriu o livro e leu, tá? Se ele era o iluminado que poderia dispensar, no entanto, ele leu. Um bom livro é um sublime roteiro de claridades espirituais. Um bom livro. Cristo, de acordo com a tradição, se levantou para ler. E nós precisamos também levantar o sentimento, o coração, levantar a mente para acolher a plantação do pão espiritual. Muita gente vai aos templos, às igrejas, entram e saem do mesmo jeito. Não tem um impacto, não tem uma absorção, um aproveitamento. Nós vemos isso na obra de André Luiz, até entre os espíritas que estavam naquela mediúnica ali pelo início do livro, eles entravam e saíam sem grande aproveitamento, assim, por conta da atitude de abertura, de elevação mental e moral. Então, é preciso levantar a sintonia e afastar o pessimismo, afastar as paixões, para reter as claridades espirituais. Tá? Erguer a mente e fixar a mente no monte da elevação espiritual. Fugir das sugestões do mal, que são inspirações de espíritos impuros. Toda vez que a gente estiver desanimado, triste, toda vez que a gente estiver assim, com irritabilidade, ou implicando com alguém na invigilância, vamos considerar que a gente está sendo, vamos dizer assim, influenciado por forças de espíritos impuros que estão conseguindo um acesso à nossa mente que nós atraímos, viu? Não é culpa do espírito, não. Nós atraímos essa sintonia com o pensamento e nossos desejos. Depois que a gente atrai, então eles atuam, tá? E aí no livro dos Espíritos, numa pergunta, acho que é a 467, há uma forma de neutralizar a influência de espíritos impuros? Aí os espíritos bons falam sim, espíritos superiores falam sim, confiança, entrega a confiança em Deus e prática do bem. É a maneira de neutralizar influências negativas de espíritos impuros. Eu saí um pouco da mensagem. Então, é preciso elevar a sintonia para sair da sugestão do mal e erguer a mente ao Pai para receber a sua bênção. A mensagem seguinte, ele ainda dentro da sinagoga, ele diz assim: hoje se cumpriram estas palavras aos vossos ouvidos. Tá? Foi uma declaração assim, que para alguns ali foi uma blasfêmia. Como é que pode, não é, ele declarar que é o Messias? Mas Emmanuel traz a sua mensagem intitulada Pior para eles. Pior para eles, tá? Então, muita gente visita, como eu falava, os templos, as casas de oração. No entanto,
ele fala que há ascendentes espirituais compelindo o espírito ao exame e à consulta. Na entrelinha aqui, eu entendi que há um esforço dos espíritos bons para inspirar uma pessoa para ela ir na casa, ir na reunião. Na esperança, ali o seu benfeitor, seu anjo de guarda, seu familiar espiritual querido, na esperança de que a pessoa absorva uma mensagem ali de esperança, uma mudança de rumo para melhor, um interesse pelas coisas espirituais, pelos negócios do Pai, né, de Deus. E ali a pessoa fala assim: não, eu vou escutar essa palestra chata, vou escutar esse evangelho demorado, né, que não acaba nunca, por educação, né? Aí o Emmanuel fala: só que não, é porque soou para esse indivíduo o momento da revelação, tá? Agora em diante ele está bem informado, essa pessoa está bem informada das verdades espirituais. Hoje se cumpriu para ela, né, a escritura em seus ouvidos. E aí conclui Emmanuel: a misericórdia foi dispensada. Cumpriu-se a palavra divina. Se o interessado não se beneficiarem, se não aproveitarem, pior para eles. Pior para eles é o título da mensagem. Serve de alerta para quem está do outro lado, para procurar ser mais acolhedores nas reuniões, mais simpáticos e usar metodologias mais agradáveis, né? E uma comunicação um pouco melhorada, assim, na apresentação da doutrina. Muito bem, aqui a gente passa para a parte final do Evangelho, sabe? Quando Jesus ainda está com os quatro primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, esses quatro, né? E no versículo 4 vem uma mensagem que me chama a atenção há alguns anos, que essa mensagem se chama Mar Alto. Já tenho falado sobre o Mar Alto em alguns encontros nossos aqui. Hoje chegou o dia da mensagem Mar Alto, né? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e desce vossas redes para a pescaria. Estavam ali na embarcação no lago de Genezaré. Mensagem do Pão Nosso 21, tá? Essa mensagem é um grande alerta para as pessoas que estão ali pela terceira idade ou na quarta idade, tá? Você está onde? Está na segunda, na terceira ou na quarta idade? A segunda idade é até 60. A terceira idade é entre 60 e 80. E a quarta idade é entre 80 e 100. Mas o que é que eu estou falando de terceira e quarta idade, né? É momento de colher muita coisa que foi plantada a vida toda, tá? É um momento de desilusões também, sabe? Então, é por aí que Emmanuel começa. Muita gente se sente em abandono, muita gente se sente só, se sente amargurada, tá? Ativa a ferida do abandono, da, da saudade, do desencanto, né? Da amargura. Rememoram a vida que passou, os dias da juventude, as esperanças que foram crestadas com os conflitos do mundo. E aí, reminiscências, né? Sentimento de vazio. Aí vem a entretanto, vírgula, viu? Entretanto,
Little Jack, né? Jack Souza. Entretanto, essas horas pertencem a todas as criaturas mortais, ou seja, a todos nós. Olha que Emmanuel é duro, viu? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você ainda não viveu a sua vez, espere. É só uma questão de tempo, viu? Viu, Tereza? Se não viveu, Kátia, espere. Então, se alguém não viveu ainda o mar alto da amargura, espere, porque, de modo geral, quase todo espírito, Ivana, se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam no entorno, né? Então, a encarnação como um todo não é um passeio fácil, mas essa última etapa, às vezes, ela parece que é o calvário final, assim, as lutas finais da expiação, né? Então, é, Emmanuel nos consola da seguinte maneira: surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence de que chegaram para a tua alma os serviços do mar alto, tá? Quando a gente conversou sobre essa mensagem, era outro contexto, era assim, o indivíduo começa nos trabalhos, e aí aquele entusiasmo, e aí alegria, e aí pessoas maravilhosas, e tarefas e bênçãos. Daqui a pouco vão surgindo dificuldades, os abandonos das tarefas, vai começando a responsabilidade chega. Isso quer dizer o mar alto o mar alto seria do serviço maior, assim, sabe? É como se fosse um jogador que está treinando, treinando, né? E aí daqui a pouco chega a Copa do Mundo, então é a hora do mar alto para ele, assim, de jogos de alto nível, de entrega total, para valer mesmo. Então, para todos nós que buscamos, vai chegar sim o momento do mar alto. Mesmo para quem não busca, chega o mar alto existencial, que é o que Emmanuel trata nessa mensagem, né? Sem os incentivos de certas ilusões da experiência material. Então já chegou a idade, a pele já enrugou, o cabelo já caiu, muitos amigos já morreram, outros ficaram para trás, né? A saúde não é mais aquela. E ali, lembra-te, né? O alto e baixo da vida, né? Lembra-te que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Nossa, não é que a gente tem uma torcida, né? Tem um grupo familiar aí, assim acompanhando e dando, vamos dizer assim, quando faz um gol, né? Um gol é quando o espírito bom que nos protege, eles comemoram não só nos proteger, mas quando a gente também consegue evitar o mal, sabe? Quando eles conseguem assim desviar, a pessoa está num caminho assim de fazer uma besteira e eles vão e salvam, né? Ou inspiram, aí a pessoa pensa duas vezes e recua. Nossa, eles comemoram isso, tá? Então, vamos concluir nossa mensagem aqui. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Se te vês presentemente sem família por perto, sem amigos certos na transição do planeta, é que Jesus te enviou em pleno mar alto da experiência. Para quê? A fim de provares tuas conquistas em supremas lições, tá? Então, é o ápice ou a culminância da aprovação. Chegou para nós, nesse instante. Muito bem, estamos caminhando aqui para mais uma mensagem. Eu vou dar uma espiadinha aqui no chat, tá? Boa noite, tudo certinho. Vamos seguir aqui agora com uma mensagem, fazer alguma coisa pelo próximo, tá? Jesus falando na refeição com os publicanos e os pecadores,
E os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Tá? Então, a Terra, planeta de provas e expiações, a habitação de espíritos que predominam ainda o mal, a doença espiritual. E ser bom espírito nesse planeta é ser uma luz no caminho das pessoas. Então, se você quer ser bom espírito, você é uma escolha que lhe transforma numa luz para as pessoas, tá? Isso tem um preço. Então, é, Emmanuel, na Fonte Viva, capítulo 28, nos convida a fazer algum bem pelo próximo. Quem sabe ler, ajuda o analfabeto. Quem tem saúde, ajuda o doente. Quem tem fé, tem a paciência com quem está nas trevas. Quem pode trabalhar, ajuda o próximo a trabalhar também. Quem tem práticas espirituais, envolva o próximo nas vibrações da prece, e assim vai, tá? Se você tem alegria, lembra-se do triste, porque asseverou Jesus que o são não precisa de médico, senão os enfermos, tá? A vida não reclama, e a parte final é assim, a vida não reclama o teu sacrifício integral. Ou seja, Deus não está te pedindo grandes fardos além da sua capacidade, tá? Em favor de terceiros. Mas, em benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Fazer alguma coisa só, não muito. Dá um passinho por vez. Última, não, ainda temos duas mensagens. A multidão se aglomerou em torno de Jesus, como se aglomerava em torno de Chico Xavier, por exemplo. E toda a turma procurava tocar nele. Quando a gente conhece a doutrina, nós estamos amparados pela luz da fé, a luz da orientação, né? Fica mais fácil, né? A turma, o povo procurava tocar em Jesus, porque dele saía o poder, saía a cura. E no livro Pão Nosso, Emmanuel conversa sobre o magnetismo pessoal. Todo mundo tem uma aura, todo mundo tem, diz o magnetismo pessoal. Tá? Na atualidade, se fala do magnetismo pessoal. Alguns até tomam isso como uma surpresa, mas não é nenhuma novidade, porque isso não é uma coisa nova, tá? Ele fala que é um valioso concurso na obra educativa. Ora, nós temos um confrade espírita que é dedicado a isso, chama Jacó Melo, tá? Então, nós devemos respeitar e valorizar o esforço do irmão no estudo do magnetismo animal, do magnetismo humano, tá? Na ciência do passe e dos tratamentos magnéticos. Nada contra ele, nada, pelo contrário. Só reconhecimento e admiração, tá? Mas Jesus foi, para Emmanuel aqui, ó, Jesus foi a sublimação do magnetismo pessoal, tá? As criaturas disputavam tocar no seu manto, né? Porque a energia era tão sublime que neutralizava as doenças mais difíceis. Ele produzia um clima de paz que alcançava a todos. Me contam alguns amigos espíritas que puderam viajar e visitar Chico Xavier, que quando chegavam ali perto já começava todo mundo a chorar e a se emocionar, né? Então a aura, todos têm aura, uns têm mais ou mais aura mais expandida, outros menos, mas certamente aquela aura de prece, de paz,
de harmonia, aquela aura de, assim, de vibrações positivas, ela tem um impacto de, de bem-estar maior, assim, o magnetismo pessoal é mais agradável. Então, ele conclui o seguinte: vamos aproveitar as lições e orientações de Jesus. Se intentas atrair pelo magnetismo pessoal, é imprescindível aprender a amar. Se desejas uma influência na terra, santifica-te pela influência do céu. Tá? Então, é buscar a sintonia e o abastecimento das alturas espirituais para conseguir exercer algum bem aqui nas sombras da noite terrestre. Por último, uma mensagem chamada Em Louvor da Alegria, um estudo das bem-aventuranças de Lucas 6:21, que diz assim: Bem-aventurados os que chorais agora, porque rireis. Tá? Basicamente, ele diz assim: não vamos converter a depressão em veneno. Ou seja, desanimar, cansar de vez em quando acontece. Mas a gente não pode cultivar a tristeza, cultivar o desânimo, afundar no pessimismo, nada disso. Pelo contrário, é preciso combater como quem combate uma doença infecciosa, tá? Então, ele dá aqui uma receitinha, que a gente deve mentalizar pensamentos de otimismo e fraternidade. Nós devemos procurar ver o sol e as plantas, a natureza. Nós devemos improvisar falas de reconforto e apaziguamento. Nós devemos trabalhar pela felicidade e esperança do próximo, tá? É a terapia da caridade. Pés úteis, vamos caminhar em direção aos que passam por provações e auxiliar também, fazendo algum serviço no bem. O foco no bem também é terapia. Focar o bem. Interessante que é característica dos bons espíritos, o interesse pelo bem, né? É imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva. Olha para isso, né? O hábito da melancolia, como quem guerreia o culto de um entorpecente, ou seja, um tóxico, né? A gente deve abominar esses estados assim, só um pouquinho, né? Sentiu, registrou, aí você fala assim, mas tá bom. É a terapia do mas tá bom. Não é essa a terapia do mas tá bom? A pessoa reconhece, observa, fala assim, mas tá bom. Entendeu? Tudo bem. Então, não podemos esquecer o Evangelho, sendo um livro de dor, né? Um livro que fala de morte de criança no início, cruz no final, obstáculos, perseguições, martírios. Ele começa exalçando a grandeza de Deus entre os homens através dos cânticos daqueles anjos, né, dos pastores lá que a gente viu, e termina com a Jerusalém libertada em gloriosa alegria sem fim. O Evangelho é mais alegria do que tristeza. Muito bem, meus queridos. Então, vamos seguindo firmes e confiantes sempre. Um abraço e muita paz.